Cristo, palavra eterna do Pai, que amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Nós estamos na nossa caminhada quaresmal, não podemos nos esquecer que a quaresma é este tempo de preparação para a vivência do auge da vida litúrgica, que é justamente a Páscoa. Então nós estamos nos preparando, já estamos na segunda semana, existe ainda mais algumas semanas pela frente, e nesta caminhada, nesta subida que nós vamos fazendo, o Senhor Ele vai nos convidando a agir de uma maneira aonde nós, com o passar do tempo, com o nosso esforço, contando com a graça de Deus, nós possamos nos tornar mais semelhantes a Ele. E sendo semelhante ao Filho, como nós ouvimos no Evangelho de domingo, nós então teremos a face, nós manifestaremos a face, que é uma das traduções do Evangelho de domingo, fala: este é meu Filho muito amado. A tradução fala, no qual eu coloquei todo o meu amor, ou a minha graça, mas também existe uma outra tradução que fala, no qual eu coloquei toda a minha afeição, ou seja, a face de Cristo. E hoje nós escutamos no Evangelho Jesus que se direciona diretamente aos seus discípulos. Aqui ele não está falando aos fariseus, aqui ele não está falando aos mestres da lei, mas aqui ele está falando a cada um dos seus discípulos. Portanto, o Senhor hoje, Ele fala a cada um de nós. Ele fala a mim, mas também Ele fala a você. E a primeira coisa que Jesus, Ele nos pede é para imitarmos o Pai. É uma ordem dEle. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Ou seja, nós devemos imitar aquele que é o Pai das misericórdias, nós devemos imitar aquele que é Deus Pai, nós devemos buscar agir como Ele na nossa vida. E aí a pergunta que eu faço a você que é discípulo, a você que é discípula de Cristo, é: o seu agir, a sua ação, aquilo que você realiza, manifesta sinais de Deus? Aquilo que você tem vivido, praticado no seu cotidiano, manifesta a presença de Deus? No seu agir, na maneira como você testemunha, as pessoas conseguem tocar de alguma forma em Deus? É isso que o Senhor Jesus pede para cada um de nós hoje. E para isso é necessário então, primeira coisa, reconhecer que nós somos discípulos. E o discípulo é aquele que caminha,
é aquele que busca, é aquele que luta, que sabe que ainda não está preparado, mas isso não é motivo para desistir do caminho, porque ele tem alguém que é o mestre que está à frente dele, e ele sabe que seguindo os passos do mestre, então ele é capaz de realizar, não na plenitude, como alguém que ainda é falho e limitado, mas alguém que é capaz de realizar aquilo que é vontade que o mestre ensina, aquilo que o mestre lhe pede para ser realizado. E nós somos então discípulos. Primeira coisa, eu sou discípulo. A segunda coisa é, se eu sou discípulo, discípulo de quem? Então eu tenho que conhecer aquele a quem eu sigo. Senão eu vou seguir qualquer um, senão eu vou seguir qualquer voz, senão eu vou seguir aqueles que vão se fantasiar, vão estar ou tentar estar no lugar daquele que é o verdadeiro mestre. E é por isso que aqui é necessário uma intimidade, uma comunhão com o nosso Senhor. Se eu falo para você, sede misericordioso como Deus Pai, se você não experimenta a misericórdia dele, se você não conhece a misericórdia dele, como então você vai agir com essa misericórdia? Como então você vai praticar aquilo que é próprio de Deus Pai? Então é necessário essa intimidade, esta comunhão com ele. E aí aquilo que nós somos chamados a viver nesse tempo quaresmal, no tempo da quaresma, a vida íntima de oração, de comunhão com o nosso Senhor. Não tem como ser de outra forma. Se eu falar para você, olha, você então agora tem que usar o corte de cabelo como o Edivaldo. Aí você fala, mas quem que é Edivaldo? É o meu irmão. Ué, mas como que é o cabelo dele? Você vai ter que de alguma forma entrar em contato com essa pessoa, conhecer ele, para poder então de repente usar o mesmo tipo de corte de cabelo que ele. Se você não experimenta, se você não está em comunhão com Deus, se você não sabe o que é a misericórdia dele, como então você vai agir na mesma misericórdia? E a misericórdia dele começa sendo manifestada na minha vida. E é por isso que a sequência do Evangelho, nós não precisamos ter medo dela, mesmo se ela nos provoca, né? Porque vai dizer assim, não julgueis, porque o próprio Senhor não nos julga, Ele age com amor e misericórdia. Não condeneis, o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar a cada dia, basta nos arrependermos, basta irmos ao encontro dEle. Perdoai, que é mais do que nosso Senhor que nos perdoa. Dai, Ele se dá, e Ele se deu ao ponto de sofrer o sacrifício na cruz por cada um de nós. Se nós não conhecemos a nosso Senhor, se nós não entramos em comunhão com Ele, nós não seremos capazes de manifestar, de agir, de testemunhar o Senhor na nossa vida e através da nossa vida. Por isso que nós somos chamados a viver esta graça. E é interessante que nosso Senhor vai falar assim, olha, porque com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Eu não sei como você tem medido o seu irmão, a sua irmã. Eu não sei como você tem medido a pessoa que se encontra na sua casa. Eu não sei como você tem medido até mesmo aquela pessoa que te provoca. Mas hoje o nosso Senhor está te pedindo que você haja pela graça do Espírito Santo, segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. E é por isso, Senhor, que eu quero te pedir, Senhor Espírito Santo. Peço, Senhor, que possa derramar o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, dos Teus filhos e filhas que se encontram neste santuário, mas também daqueles que nos acompanham, Senhor, aonde quer que estejam. Porque, Senhor, sem a Tua graça, nós não seremos capazes até mesmo de entrar em comunhão contigo, de estar e permanecer na comunhão contigo, Senhor. Por isso, Senhor, age com Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo esta vida nova. Vem, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor, realizando, em primeiro lugar, na minha vida, a manifestação da Tua misericórdia. Para que, aprendendo a ser misericordioso contigo, eu também possa ser misericordioso, Senhor, com os meus irmãos. Sim, Senhor, realiza, Senhor, na minha vida, Senhor, este gesto, para que eu possa até mesmo me arrepender dos meus pecados, como dizia a primeira leitura de hoje, mas sobretudo confiando, Senhor,
no teu amor e na tua graça. Por isso, Senhor, derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Vem, Espírito Santo, vem